o nascimento de Sócrates em Atenas e o início da vida do filósofo que mudaria o pensamento ocidental em 469 a.C. Sócrates nasceu na cidade de Atenas, em uma época em que a Grécia Antiga vivia intensas transformações políticas e culturais. Seu nascimento ocorreu por volta de 469 a.C., em uma sociedade que começava a valorizar o debate público e a reflexão sobre a vida. Seu pai, Sofronisco, era escultor, enquanto sua mãe, Fenarete, trabalhava como parteira. Essa origem simples não impediu que Sócrates se tornasse uma das figuras mais influentes da história do pensamento humano e da filosofia ocidental. Durante sua juventude, Sócrates recebeu uma educação típica dos cidadãos atenienses, aprendendo música, poesia, ginástica e também noções de política e vida pública. Atenas valorizava muito a formação intelectual dos homens livres. Mesmo assim, Sócrates nunca seguiu o caminho tradicional dos professores da época. Em vez de abrir uma escola ou cobrar por ensinamentos, ele preferia conversar com as pessoas nas ruas, nas praças e nos mercados da cidade. Esse hábito de dialogar livremente com qualquer pessoa acabou se tornando uma das marcas mais conhecidas de sua vida. Ele acreditava que o conhecimento verdadeiro surgia do questionamento constante e do diálogo sincero entre as pessoas. Com o passar dos anos, sua forma de pensar começou a chamar a atenção de jovens atenienses curiosos e interessados em aprender sobre ética, virtude e a natureza da verdade. Muitos deles passavam horas ouvindo suas perguntas e reflexões. Sócrates não escrevia livros, nem registrava suas ideias em textos. Tudo o que sabemos sobre ele vem principalmente de relatos de seus discípulos, especialmente o filósofo Platão, que registrou muitas de suas conversas. Mesmo sem deixar escritos, sua influência atravessou séculos e moldou profundamente a tradição filosófica do Ocidente. Seu estilo de questionamento se tornaria um dos métodos mais famosos da história da filosofia. Assim, o nascimento de Sócrates em Atenas marcou o início de uma jornada intelectual que transformaria completamente a maneira como os seres humanos pensam sobre conhecimento, verdade, moral e existência. A juventude de Sócrates em Atenas e o surgimento de seu estilo único de questionar as pessoas nas ruas em 450 a.C. Durante sua juventude em Atenas, Sócrates viveu em uma cidade que era considerada o grande centro intelectual da Grécia Antiga. Filósofos, poetas, políticos e artistas conviviam em um ambiente cheio de debates e discussões públicas. Atenas era uma cidade onde a democracia começava a se consolidar, e os cidadãos participavam frequentemente de assembleias e discussões políticas. Esse ambiente estimulava o desenvolvimento do pensamento crítico. Foi nesse contexto que Sócrates começou a desenvolver seu estilo peculiar de questionar as pessoas sobre suas crenças e certezas. Em vez de ensinar diretamente, ele preferia fazer perguntas que levavam as pessoas a refletir. Ele caminhava pelas ruas, frequentava mercados e praças, e iniciava conversas com cidadãos comuns, políticos, artesãos e jovens estudantes. Sua curiosidade parecia não ter limites. Muitas vezes Sócrates perguntava coisas aparentemente simples, como o que era justiça, coragem ou sabedoria. No entanto, essas perguntas frequentemente revelavam que as pessoas não sabiam explicar aquilo que acreditavam entender. Esse processo de questionamento deixava muitos interlocutores confusos, pois suas certezas começavam a desmoronar diante das perguntas insistentes do filósofo. Apesar disso, muitos jovens passaram a admirar profundamente sua forma de pensar. Eles viam em Sócrates alguém que desafiava as ideias tradicionais e incentivava a busca pela verdade. Essa forma de diálogo ficou conhecida mais tarde como método socrático, um estilo de investigação baseado em perguntas que estimulam o raciocínio e a reflexão profunda. Com o tempo, sua fama se espalhou por Atenas, tornando-o uma figura conhecida em toda a cidade. Algumas pessoas o admiravam, enquanto outras começavam a vê-lo com desconfiança. Assim, durante sua juventude, Sócrates construiu a base de uma nova maneira de filosofar que influenciaria gerações de pensadores ao longo de mais de 2000 anos. O surgimento do método socrático e a forma de ensinar através de perguntas em Atenas em 430 a.C. Por volta de 430 a.C., Sócrates já era uma figura bastante conhecida em Atenas por causa de sua maneira incomum de dialogar com as pessoas. Em vez de dar respostas prontas, ele fazia perguntas cada vez mais profundas. Esse estilo de diálogo ficou conhecido como método socrático, uma forma de investigação baseada na conversa e no questionamento contínuo. O objetivo era estimular o pensamento crítico,
em vez de transmitir conhecimento pronto. Sócrates acreditava que muitas pessoas pensavam saber coisas que, na verdade, não compreendiam completamente. Suas perguntas serviam para revelar essas contradições e incentivar uma reflexão mais cuidadosa. Ao conversar com alguém, ele começava com perguntas simples e, gradualmente, aprofundava o debate. Esse processo fazia com que o próprio interlocutor percebesse falhas em seu raciocínio. Muitas vezes, as pessoas acabavam admitindo que não sabiam definir conceitos fundamentais como justiça, coragem, virtude ou felicidade. Esse reconhecimento era considerado por Sócrates o primeiro passo para o verdadeiro conhecimento. O filósofo comparava seu método ao trabalho de uma parteira, profissão de sua própria mãe. Assim como uma parteira ajuda no nascimento de uma criança, ele acreditava ajudar no nascimento das ideias. Para Sócrates, a verdade não deveria ser imposta por um professor, mas descoberta pela própria pessoa, através do diálogo e da reflexão. Esse método influenciou profundamente seus discípulos, especialmente Platão, que mais tarde registraria muitas dessas conversas em seus famosos diálogos filosóficos. A abordagem socrática transformou a filosofia em uma atividade baseada na investigação racional e na busca contínua por respostas mais profundas. Com isso, Sócrates estabeleceu um dos métodos de pensamento mais influentes da história intelectual da humanidade. A conversa de Sócrates com jovens atenienses que inspirou a frase "Conhece-te a ti", mesmo em 430 a.C. Entre as ideias mais associadas a Sócrates está o famoso conselho "Conhece-te a ti mesmo", uma frase que se tornou símbolo da filosofia clássica e da busca pelo autoconhecimento. Embora essa frase já existisse anteriormente no templo de Apolo em Delfos, Sócrates foi um dos pensadores que mais enfatizou sua importância para a vida humana. Durante suas conversas com jovens atenienses, ele frequentemente incentivava as pessoas a refletirem sobre quem realmente eram e quais eram seus valores. Para Sócrates, muitas pessoas passavam a vida inteira preocupadas com riqueza, poder ou fama, mas raramente paravam para examinar sua própria mente e suas próprias ações. Ele acreditava que compreender a própria ignorância era um passo fundamental para o desenvolvimento da sabedoria. Nas praças de Atenas, o filósofo fazia perguntas que levavam os jovens a refletirem sobre suas escolhas, seus desejos e o sentido de suas vidas. Esse tipo de reflexão ajudava as pessoas a perceber que muitas decisões eram tomadas sem um verdadeiro entendimento de suas consequências. Ao incentivar o autoconhecimento, Sócrates acreditava que os indivíduos poderiam se tornar cidadãos mais justos e conscientes dentro da sociedade. Essa ideia se tornou uma das bases da filosofia moral e da tradição filosófica ocidental. Assim, o simples conselho de conhecer a si mesmo passou a representar uma profunda busca pela verdade interior e pelo entendimento da própria existência. O debate de Sócrates com sofistas que levou à frase "A verdadeira sabedoria está em reconhecer a própria ignorância" em 420 a.C. Na Atenas do século V a.C., os sofistas eram professores muito conhecidos que ensinavam retórica e argumentação em troca de pagamento. Eles prometiam preparar jovens para a vida política. Sócrates, porém, tinha uma visão muito diferente sobre o conhecimento e a sabedoria. Ele acreditava que muitos desses professores ensinavam técnicas de persuasão sem realmente buscar a verdade. Em vários debates públicos, o filósofo questionava as afirmações dos sofistas, demonstrando que muitas de suas ideias eram baseadas apenas em argumentos convincentes, mas não necessariamente verdadeiros. Foi nesse contexto que surgiu uma das ideias mais famosas associadas a Sócrates, a noção de que a verdadeira sabedoria começa quando alguém reconhece sua própria ignorância. Segundo relatos de Platão, Sócrates acreditava ser mais sábio do que outros homens apenas porque tinha consciência de que não possuía todas as respostas. Essa atitude contrastava com muitos pensadores da época que afirmavam possuir conhecimento absoluto sobre diversos assuntos. Ao admitir suas próprias limitações, Sócrates demonstrava uma postura de humildade intelectual que incentivava a investigação constante. Para ele, reconhecer a própria ignorância era o primeiro passo para iniciar uma busca genuína pela verdade. Esse pensamento acabou se tornando um dos pilares da tradição filosófica, influenciando profundamente gerações de pensadores ao longo da história. Assim, a famosa ideia de que a verdadeira sabedoria está em reconhecer aquilo que não sabemos continua sendo uma das lições mais marcantes deixadas por Sócrates. O debate filosófico que inspirou a frase "Só sei que nada sei" em Atenas, em 420 a.C. Entre as frases mais conhecidas associadas a Sócrates está a ideia de que ele afirmava "Só sei que nada sei". Essa expressão se tornou uma síntese poderosa de sua filosofia
e de sua postura diante do conhecimento humano. A frase está ligada ao episódio em que o oráculo de Delfos declarou que Sócrates era o homem mais sábio de Atenas. Ao ouvir essa afirmação, o filósofo ficou intrigado e decidiu investigar o significado daquela declaração. Ele passou então a conversar com políticos, poetas e artesãos, que eram considerados sábios na cidade. Durante esses diálogos, Sócrates percebeu que muitos deles acreditavam saber muito, mas não conseguiam explicar claramente suas próprias ideias. Ao questioná-los com cuidado e persistência, ele revelava contradições em seus argumentos e demonstrava que suas certezas muitas vezes eram superficiais. Foi nesse processo que Sócrates concluiu que talvez fosse considerado sábio apenas porque reconhecia algo que muitos ignoravam: sua própria ignorância, enquanto outros afirmavam possuir conhecimento completo. Ele admitia que ainda tinha muito a aprender sobre praticamente todas as coisas. Essa postura tornou-se um exemplo de humildade intelectual e de compromisso com a busca contínua pela verdade. Para Sócrates, admitir a própria ignorância não era sinal de fraqueza, mas o ponto de partida para qualquer investigação filosófica verdadeira. Assim, a famosa frase passou a representar uma atitude fundamental da filosofia: reconhecer os limites do conhecimento e continuar perguntando. O debate de Sócrates sobre educação que levou à frase "não posso ensinar nada a ninguém, só posso fazê-los pensar" em 420 a.C. Sócrates tinha uma visão muito diferente da educação em comparação com muitos professores de sua época. Enquanto os sofistas ensinavam técnicas de argumentação em troca de pagamento, ele não cobrava por suas conversas. Para Sócrates, ensinar não significava transmitir respostas prontas, mas provocar reflexões profundas nas pessoas com quem conversava. Ele acreditava que o conhecimento verdadeiro não podia simplesmente ser entregue por um mestre, como se fosse um objeto. Cada pessoa precisava descobri-lo por meio do pensamento e da reflexão. Por isso, suas conversas eram cheias de perguntas que levavam seus interlocutores a analisar suas próprias ideias com mais cuidado. Quando alguém afirmava saber algo com certeza, Sócrates começava a questionar os detalhes daquela afirmação, revelando possíveis inconsistências ou lacunas no raciocínio. Esse processo levava muitas pessoas a perceber que suas opiniões não eram tão sólidas quanto imaginavam. Em vez de fornecer respostas definitivas, Sócrates incentivava seus interlocutores a continuar investigando e pensando por conta própria. Essa postura acabou sendo resumida na famosa ideia de que ele não ensinava nada diretamente, mas ajudava as pessoas a pensar. Essa visão influenciou profundamente o desenvolvimento da educação e da filosofia ao longo da história. Assim, o legado de Sócrates mostrou que aprender não é apenas receber informação, mas desenvolver a capacidade de questionar e compreender o mundo. A discussão de Sócrates sobre moral que originou a frase "ninguém erra de propósito" em 410 a.C. Entre as ideias mais provocadoras defendidas por Sócrates estava a afirmação de que ninguém faz o mal de forma consciente ou deliberada. Para ele, quando uma pessoa comete uma injustiça ou toma uma decisão errada, isso acontece porque ela não compreende verdadeiramente o que é o bem. Essa ideia parecia estranha para muitos de seus contemporâneos, que acreditavam que as pessoas podiam escolher fazer o mal mesmo sabendo que aquilo era errado. Sócrates, porém, argumentava que o conhecimento e a virtude estavam profundamente ligados. Para ele, quem realmente compreende o que é bom, naturalmente, deseja agir de forma correta. Assim, quando alguém pratica uma injustiça, isso seria resultado de ignorância, e não de uma escolha consciente pelo mal. Essa visão colocava grande importância na educação e no desenvolvimento moral das pessoas. Se o erro nasce da ignorância, então a busca pelo conhecimento se torna essencial para construir uma sociedade mais justa. Durante seus diálogos, Sócrates usava exemplos do cotidiano para mostrar como muitas decisões equivocadas eram tomadas por falta de reflexão. Ele acreditava que o entendimento verdadeiro poderia transformar a maneira como as pessoas agem no mundo. Dessa forma, sua reflexão sobre moralidade influenciou profundamente a filosofia ética desenvolvida por pensadores posteriores. O ensinamento de Sócrates sobre virtude que inspirou a frase "a riqueza não traz virtude, mas a virtude traz riqueza" em 405 a.C. Na sociedade ateniense, muitos cidadãos acreditavam que riqueza, status e poder eram os maiores sinais de sucesso na vida. Sócrates questionava essa ideia e defendia que a verdadeira riqueza não estava nos bens materiais, mas no caráter e na virtude de uma pessoa. Durante suas conversas nas ruas de Atenas, ele frequentemente perguntava às pessoas o que realmente tornava uma vida boa e digna de ser vivida. Para ele, possuir dinheiro
ou influência política não significava necessariamente possuir sabedoria ou justiça. Sócrates acreditava que a virtude era o bem mais importante que alguém poderia desenvolver ao longo da vida. Uma pessoa virtuosa, segundo ele, seria capaz de agir com justiça, moderação e sabedoria em qualquer situação. Quando essas qualidades estão presentes, a vida tende a se tornar mais equilibrada e significativa. Nesse sentido, a virtude poderia levar naturalmente a uma forma mais verdadeira de prosperidade e felicidade. A riqueza material, por outro lado, poderia até mesmo se tornar perigosa se estivesse nas mãos de alguém sem valores morais. Assim, Sócrates defendia que o desenvolvimento moral deveria ser a prioridade de qualquer ser humano. A ideia de justiça de Sócrates, que inspirou a frase "é melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la" em 405 a.C. Entre os ensinamentos mais marcantes de Sócrates estava sua visão sobre justiça e comportamento moral. Ele afirmava que cometer uma injustiça era algo muito mais grave do que sofrer uma injustiça. Para muitas pessoas de sua época, essa ideia parecia absurda, pois parecia natural querer revidar ou se defender quando alguém fazia algo errado. Sócrates, no entanto, argumentava que praticar uma injustiça prejudica principalmente a própria alma de quem a comete. Segundo ele, quando alguém age de forma injusta, está corrompendo seu caráter e afastando-se da virtude. Por outro lado, sofrer uma injustiça não destrói o valor moral de uma pessoa, desde que ela continue agindo corretamente. Essa ideia demonstrava a importância que Sócrates atribuía ao estado moral da alma humana. Ele acreditava que preservar a integridade moral era mais importante do que evitar sofrimento ou dificuldades. Essa visão também influenciou profundamente a filosofia ética desenvolvida por Platão e por outros pensadores posteriores. Assim, a ideia de que é melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la tornou-se um dos ensinamentos mais fortes e provocadores da filosofia socrática. A reflexão de Sócrates sobre a vida, que gerou a frase "uma vida não examinada não vale a pena ser vivida", em 399 a.C. Durante seu julgamento em Atenas, Sócrates pronunciou uma das frases mais marcantes da história da filosofia: a afirmação de que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Essa declaração refletia o coração de sua filosofia. Para ele, viver simplesmente seguindo hábitos, tradições ou desejos, sem reflexão, era desperdiçar a capacidade humana de pensar e compreender o mundo. Sócrates acreditava que cada pessoa deveria questionar suas crenças, seus valores e suas decisões ao longo da vida. Esse processo de autoanálise permitia entender melhor o que é justo, verdadeiro e bom. Sem esse exame constante, segundo ele, as pessoas viveriam de forma automática, repetindo ideias sem compreender seu significado. Durante o julgamento, essa declaração também foi uma defesa de sua própria vida como filósofo. Ele explicou aos juízes que sua missão era justamente incentivar os cidadãos de Atenas a refletirem sobre suas vidas. Por isso ele afirmava que parar de filosofar seria abandonar aquilo que dava verdadeiro sentido à sua existência. Assim, sua famosa frase tornou-se um símbolo da importância da reflexão na vida humana. O método de debate de Sócrates, que inspirou a frase "prefiro convencer a ser convencido" em 399 a.C. Sócrates acreditava profundamente no valor do diálogo como caminho para alcançar a verdade. Ao contrário de muitos oradores da época, ele não buscava apenas vencer debates ou impressionar o público com discursos elaborados. Seu objetivo era descobrir a verdade por meio da investigação conjunta entre as pessoas envolvidas na conversa. Por isso, ele afirmava que preferia convencer ou ser convencido, desde que a verdade surgisse no processo. Para Sócrates, mudar de opinião diante de um argumento melhor não era sinal de fraqueza, mas de inteligência. Essa atitude mostrava uma abertura intelectual rara para a época. Durante seus diálogos, ele frequentemente aceitava revisar suas próprias ideias quando encontrava um raciocínio mais consistente. Esse comportamento contrastava com muitos sofistas, que valorizavam a vitória no debate acima da busca pela verdade. O método socrático incentivava exatamente o contrário: um diálogo honesto e racional. Essa postura ajudou a estabelecer uma tradição filosófica baseada no debate crítico e na investigação lógica. As acusações contra Sócrates e o início de seu julgamento em Atenas, em 399 a.C. Com o passar dos anos, a presença constante de Sócrates nas ruas de Atenas começou a incomodar algumas figuras influentes da cidade. Muitos políticos e líderes passaram a vê-lo como alguém que questionava demais as autoridades e as tradições estabelecidas. Alguns também acreditavam que sua influência sobre os jovens poderia representar uma ameaça à ordem social. Em 399 a.C.,
3 cidadãos atenienses apresentaram acusações formais contra ele. As principais acusações eram corromper a juventude e não respeitar os deuses da cidade. Segundo seus acusadores, suas conversas e questionamentos levavam os jovens a duvidar das crenças tradicionais. Essas acusações resultaram em um julgamento público diante de um grande júri composto por cidadãos de Atenas. Durante o processo, Sócrates teve a oportunidade de apresentar sua defesa e explicar suas ideias. Ele não tentou agradar os jurados com discursos emocionais ou pedidos de misericórdia. Em vez disso, manteve sua postura filosófica e defendeu a importância de continuar questionando e buscando a verdade. O julgamento de Sócrates e sua defesa diante do tribunal ateniense em 399 a.C. Durante o julgamento, Sócrates apresentou uma defesa que se tornaria uma das mais famosas da história da filosofia. Seu discurso foi posteriormente registrado por seu discípulo Platão no diálogo conhecido como Apologia de Sócrates. Em vez de negar completamente as acusações, ele explicou o motivo de sua atividade filosófica. Sócrates afirmou que se sentia guiado por uma espécie de missão divina para incentivar os cidadãos de Atenas a refletirem sobre suas vidas. Ele comparou sua função à de um inseto que desperta um cavalo adormecido, provocando a cidade a pensar e agir com mais consciência. Essa metáfora ficou conhecida como a ideia do filósofo como mosca do cavalo. Durante a defesa, Sócrates recusou-se a implorar por perdão ou apresentar seus familiares para comover o júri. Ele acreditava que a justiça deveria ser baseada em argumentos racionais, e não em emoções. Essa postura firme impressionou alguns jurados, mas também irritou outros. Ao final do julgamento, por uma pequena diferença de votos, Sócrates foi considerado culpado. As últimas palavras de Sócrates, antes de beber a cicuta e o fim de sua vida, em Atenas, em 399 a.C. Após ser condenado, Sócrates recebeu a sentença de morte por envenenamento com cicuta, um método comum de execução em Atenas. Mesmo diante da possibilidade de fugir ou evitar a punição, ele decidiu aceitar a decisão do tribunal. Seus amigos e discípulos ficaram profundamente abalados com a condenação e tentaram convencê-lo a escapar da prisão. No entanto, Sócrates argumentou que fugir seria desrespeitar as leis da cidade em que sempre viveu. Para ele, manter a coerência moral era mais importante do que preservar a própria vida. Nos momentos finais, seus discípulos reuniram-se ao seu redor para ouvir suas últimas reflexões. Ele falou sobre a imortalidade da alma e sobre a importância de não temer a morte. Segundo os relatos de Platão, Sócrates permaneceu calmo e sereno durante todo o processo. Ao beber o veneno, continuou conversando com seus amigos, até que o efeito da cicuta começou a agir em seu corpo. Assim terminou a vida de um dos pensadores mais influentes da história, cuja morte transformou seu legado filosófico em algo ainda mais poderoso e duradouro.